O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Bem, vamos começar aqui nosso giro pelo Oriente Médio, na região do Golfo Pérsico, né, falar de alguns navios e o Irã, embora, né, dando ali fazendo aqui um ligeiro teaser, né, não vai ser a primeira vez, não vai ser a última vez, melhor dizendo, né, que a gente vai falar de navios iranianos nesse programa. No início da semana, no último final de semana, sábado, dia 13, o Reino Unido, né, via o seu ministro de Relações Exteriores, Jeremy Hunt, disse que enviou uma mensagem ao Irã dizendo que o governo britânico facilitaria a liberação do petroleiro Grace One, né, aquele petroleiro iraniano que foi tomado por forças especiais britânicas na região de Gibraltar por supostamente carregar petróleo para regiões em guerra na Síria, violando então sanções internacionais. E o governo britânico disse que poderia facilitar a liberação do navio se receber garantias de que ele não irá em direção à Síria. Tá? Ele tuitou sobre isso. Tá? Ele disse que a preocupação é o destino do petróleo, não a origem da carga, tá? Dizendo que não vai aceitar que essa carga vá para a Síria. É possível, né? Você pode até olhar para mim e falar, não, mas espera aí, Felipe, a Síria tem bastante petróleo. É possível que seja petróleo cru iraniano sendo enviado para a Síria para ser refinado, tá? Ou pode ser petróleo já refinado para servir, né, de combustível na Síria. E o governo iraniano, né, disse que pretende resolver tudo de forma negociada, né, que não quer escalar ainda mais essa crise, porém, ao mesmo tempo, o Reino Unido anunciou que vai mandar mais um navio de guerra para a região do Golfo, um destroyer, o HMS Duncan, que atualmente está, né, atualmente eu digo quando da notícia, né, no último final de semana. Nesse exato momento, é possível que ele já esteja em trânsito, ou até mesmo já esteja no Golfo Pérsico. Né? Mas ele estava no Báltico, realizando manobras em conjunto com os países bálticos, e aí seria enviado, despachado para a região do Golfo Pérsico. E aí, ontem, né, quinta-feira, dia 18, né, o programa vai ao ar sexta-feira, dia 19, o Irã disse que capturou um petroleiro estrangeiro que estaria contrabandeando petróleo na região. Tá? O anúncio foi feito pela Guarda Revolucionária do Irã, disse que o navio foi interceptado perto da ilha de Larak, que é uma ilha iraniana, de soberania iraniana. O navio teria emitido um sinal de socorro, tá? Ou seja, o navio estava, né, com algum problema, e a marinha iraniana, então, socorreu o navio, o rebocou para a costa e o apreendeu após descobrir que ele estaria carregando uma carga de 1 milhão de litros de petróleo refinado, de combustível, tá? E essa carga seria ilegal, por isso ele teria sido, né, ele foi, melhor dizendo, apreendido. Tá? Notícias dizem que é um navio de registro panamenho, o que não quer dizer muita coisa, né? A gente já comentou aqui no programa Xadrez Herbal, a gente comentou no Fronteiras Invisíveis sobre a Libéria, que tem alguns países que têm como principal não, mas como forte atividade econômica, o ato de registro de navios, né? Cobram menos impostos, fazem algum tipo de incentivo. Então por isso que você tem muitos navios com bandeira panamenha, muitos navios com bandeira liberiana, mesmo que seja de uma empresa brasileira, por exemplo, uma tripulação brasileira, tá? Então esses países são, na verdade, apenas intermediários para o registro do navio. Tá? A Guarda Revolucionária também disse que 12 pessoas a bordo foram detidas e não revelaram também as nacionalidades dessas 12 pessoas. Tá? Claro,
Se fosse um navio de, por exemplo, do próprio Reino Unido, né, que a gente comentou anteriormente, nós já teríamos tido, né, algum protesto, alguma exigência. Até agora não teve nada. Tá? O evento ocorreu, pensando no horário brasileiro, né, na manhã de quinta-feira, assim, primeiras horas da quinta-feira, melhor dizendo, o anúncio foi nesse momento, mas a apreensão foi no domingo, dia 14. Tá? Então, se o Reino Unido tivesse tido um navio apreendido no domingo, dia 14, a gente já teria entendido o que aconteceu. Né? A gente já teria tido algum protesto. Assim como se tivesse sido de algum outro país mais influente, se fosse um navio de alguma grande empresa. Então, é possível, né, até pela ausência de protestos, que não seja uma retaliação iraniana. Né? É possível não, eu diria que é provável que não seja uma retaliação iraniana, alguma coisa assim. Na verdade, apenas de fato um navio que teve algum problema, e poderia ser um navio contrabandista, um navio operado por piratas, por exemplo, né? Ou então um navio que estava sendo, né, uma operação clandestina que nenhum país ou empresa vai querer se conectar. Então, assim, vamos chutar o pau da barraca aqui, tá? Vamos extrapolar, exercício de imaginação. Uma empresa de algum país, vamos pensar aqui, um país europeu, a Índia, o Japão, sei lá, a China, compra petróleo iraniano ou combustível iraniano, vai buscar, só que se isso for descoberto, né, você corre o risco de entrar em lista de sanções dos Estados Unidos, você corre o risco de arrumar problemas, de criar talvez até um escândalo de relações públicas, no caso de uma empresa privada. Então, você olha, né, é o seguinte, piratas, se vocês forem lá no Irã e trouxerem o combustível, a gente vai pagar X. Se vocês não conseguirem trazer ou forem detidos, a gente não tem nenhuma relação com vocês. Né? Então, também é possível que seja sim um navio, né, porque convenhamos, né, você não contrabandeia com 1 milhão de litros de combustível para vender ali na esquina. Né? E aí, nós tivemos as duas principais notícias em relação ao Irã também ontem, dia 18. Né? Já inclusive ali, já mais para noite, pensando no nosso horário. A primeira foi que o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Mohammad Javad Zarif, ele, nas Nações Unidas, ele trucou, digamos assim, as declarações do Trump. Né? Vamos lembrar, a semana passada e semana retrasada, Donald Trump impôs mais sanções contra os Estados Unidos e disse que, olha, não, eu quero ser o melhor amigo do Irã, é só o Irã me ligar, entendeu? Eu estou impondo sanções, mas eu quero negociar, é que esse acordo aí que o Obama fez era muito ruim. E aí o Irã pegou ontem, né? Ainda não temos muitos detalhes, tá? É possível que entre, sei lá, no Breaking News, alguma coisa assim. Obviamente estou gravando esse áudio antes da gravação, né? Estou gravando aqui na madrugada de quinta para sexta. E o Irã trucou. O Irã ofereceu condições para a negociação, dizendo que vai aceitar inspeções nucleares mais abrangentes, vai aceitar um corpo permanente para inspecionar o programa nuclear iraniano, tá? Em troca do levantamento de sanções. E aí o Zarif disse que, assim, vou traduzir aqui, não é sobre photo ops, né? Não é sobre relações públicas, não é jogar para a torcida. Nós estamos interessados na substância. E existem outros movimentos substanciais que podem ser feitos. Se ele colocar o dinheiro onde, né, a sua boca está, um ditado, né? Put their money where their mouth is. Ou seja, se ele pagar para ver, se ele realmente quiser negociar, né, então eles vão aceitar essa nossa oferta. Não precisamos de relações públicas, não precisamos de um documento de 2 páginas com uma grande assinatura, né, uma big signature, ou seja, é uma referência àquilo lá que o Trump sempre faz, né, de mostrar os documentos lá com aquela assinatura grandona dele e tudo mais. Né? Então, o governo iraniano disse que está aí disposto a negociar, fez uma oferta mais abrangente em relação à verificação, à fiscalização do programa nuclear iraniano do que nós tínhamos no acordo anterior. Vamos ver se os Estados Unidos vai aceitar, tá?
Aí vamos aqui fazer... outra notícia, desculpem, foi que um porta-helicópteros dos Estados Unidos, o USS Boxer, teria destruído um drone iraniano voando sobre o Estreito de Hormuz. Tá? O drone iraniano chegou a menos de 1.000 jardas, né? Os Estados Unidos, usa o metro, por favor, do porta-helicópteros, teria ignorado alertas para se afastar, e aí os Estados Unidos teria abatido o drone, certo? Aí agora a gente vai fazer aqui um breve giro, né, pelo Grande Oriente Médio, né, começando lá no Paquistão. A gente sempre fala nessa definição de Grande Oriente Médio, ajuda inclusive a fazer o roteiro, mas é usado inclusive por alguns analistas geopolíticos, né, que colocam assim, o Oriente Médio e sua continuidade, que vai desde o Paquistão até lá o Marrocos. Tá? Então, começando pelo Paquistão, nós tivemos a prisão de Hafiz Saeed, que teria sido, ele é um clérigo radical, né, muçulmano, fundador da Lashkar-e-Taiba, o Exército dos Puros, tá, que é um dos principais grupos radicais da região do Paquistão, e ele teria sido, né, o mentor dos ataques em Mumbai em 2008. Né, lembrando que Mumbai, às vezes vocês podem conhecer pelo nome de Bombaim, né, que é o nome histórico, digamos assim, da cidade e ainda muito utilizado em português, tá? Bombaim e Mumbai é a mesma cidade, tá? E ele teria sido mentor dos ataques em 2008 e ele foi preso pelo Paquistão sob acusação de movimentações financeiras suspeitas, tá? Aqueles ataques deixaram mais de 160 pessoas mortas. Ele disse que não tem nenhum envolvimento, que a organização dele cuida de seminários e escolas e de, como se fossem assim, entre aspas, né, postos de saúde, né, não chegam a ser hospitais, tal, né, que a organização dele é de caridade. É uma coisa mais ou menos ali com Al Capone, né, fazendo uma analogia, por favor, antes que alguém reclame. Mas assim, você sabe que o Al Capone é um chefão da máfia, só que você não consegue pegar ele pelas coisas da máfia. Então você pega ele por evasão fiscal, por sonegar imposto. Mesma coisa aqui, pegaram alguma movimentação suspeita na conta dele, e aí foram lá aproveitar a deixa para prender, tá? Aí vamos para a Turquia, com duas notícias. Tá? A primeira é que os Estados Unidos oficializou, tá, que a Turquia não faz mais parte do programa do F-35. A gente já explicou essa disputa em programas anteriores, apenas recapitulando, tá? Brevemente, até porque os nossos ouvintes mais antigos já devem estar de saco cheio dessa história. A Turquia é um membro da OTAN. Como membro da OTAN, ela fez parte do programa do desenvolvimento do F-35, que é o novo caça conhecido, né, a tecnologia, entre aspas, invisível ao radar, né, entre aspas, porque também é uma analogia, né, mas é o termo mais usado. Ele vai ser o principal caça dos Estados Unidos em todas as suas forças, tá? Tanto Força Aérea quanto Marinha, quanto Fuzileiros Navais por décadas. A ideia é que os Estados Unidos comprem quase mais de 2.500 desse avião. Só que o desenvolvimento desse bicho, como vocês podem imaginar, foi caro pra caramba, né, para não dizer outra coisa. Algumas estimativas colocam, tá, gente? Aqui eu sempre digo, né? Estimativas, esses assuntos são sempre muito delicados. O que a gente vê no Google, entendeu? É a ponta do iceberg, sabe? São coisas secretas. Então, assim, eu sempre faço essa observação e sempre faço essa recomendação para tomarem cuidado, né, quando a gente vê assim, algumas notícias muito firmes sobre assuntos militares, tá? Isso daí não sai no Diário Oficial da União, digamos assim. Então, assim, o custo total do desenvolvimento do projeto é estimado, especulado, em 40 bilhões de dólares. Isso é grana pra caramba. Então, para amenizar, né, essa conta, esse baque, os Estados Unidos procuraram parceiros dentre os seus aliados, da OTAN e fora da OTAN. E aí, nesse sentido, nós tivemos, né, separados em níveis, digamos assim, esses parceiros, que foram, né, no nível 1, Reino Unido, nível 2, Itália e Países Baixos, nível 3, Austrália, Canadá, Dinamarca, Noruega e Turquia, e também cooperação de Israel, Singapura
E o Japão, embora não tenha cooperado no desenvolvimento, o Japão já tinha deixado claro que ele seria um cliente. Ou seja, né, quando você desenvolve um produto sabendo que você vai ter um comprador, né, já dá uma amenizada, digamos assim, na angústia, né, de você desenvolver um projeto. Então, a Turquia era, melhor dizendo, né, um país parte do projeto do F-35. Turquia contribuiu para o desenvolvimento do projeto, custo do projeto. Só que os Estados Unidos estão revendo, né, a posição sobre as suas relações com a Turquia, embora a Turquia seja um membro da OTAN. E aí, depois que a Turquia anunciou, né, que compraria o sistema S-400 antiaéreo da Rússia, os Estados Unidos falou mais ou menos, olha, ou F-35 ou S-400. E aí a Turquia trucou e, semana passada, como a gente anunciou, recebeu o S-400. Os Estados Unidos não vai vender o F-35 para a Turquia nessas condições. Por quê? Em bom português, porque os Estados Unidos vai temer que a Rússia, que é, né, o país desenvolvedor do S-400, consiga obter informações sobre o F-35, consiga espionar o avião, consiga espionar e roubar tecnologia, e que a Turquia, operando um sistema antiaéreo russo e um avião dos Estados Unidos, consiga, de forma ali autônoma nos seus exercícios militares, determinar as melhores maneiras de deter um F-35 e eventualmente esse tipo de informação seja roubada, ou vendida, ou cedida à Rússia. Tá? Então, assim, é uma grande questão geopolítica. Tá? E aí, os Estados Unidos, mesmo dando vários sinais de que poderia voltar atrás, deixou essa semana, colocou que a Turquia está banida do programa F-35. O governo turco, por outro lado, disse que isso é um erro e disse principalmente que ele é um dos desenvolvedores do avião. A Turquia teria, então, direito, tá, a participar, a ter acesso ao avião. Tá? A Turquia alega que, se esse contrato for cancelado, então ela teria que ser indenizada. Tá? Ela teria que ser reembolsada, digamos assim. O fato é, a Turquia ela já comprou diversas unidades do F-35, 4 já estão prontas e estão nos Estados Unidos, tá? Esperando a liberação para serem entregues, aparentemente não serão entregues. Tá? Então, nesse cenário, os Estados Unidos essa semana meio que colocou a linha vermelha no chão, digamos assim. Né? Disse, olha, se vocês compraram, vocês receberam o negócio, vamos cancelar o negócio do F-35, só que a Turquia ainda vai apelar isso daí, ainda vai dar uma bela disputa, um belo imbróglio jurídico. Tá? A outra notícia foi que um diplomata turco foi morto na quarta-feira a tiros em Irbil. Irbil é a capital do Kurdistão iraquiano. Né? Lembrando que os curdos são considerados ali a principal ameaça ao governo, à segurança e integridade territorial da Turquia pelo governo turco. Tá? Historicamente, inclusive. O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, o principal partido curdo dentro da Turquia, negou qualquer envolvimento, tá, com a operação, e o governo turco disse que está preparado para, inclusive, mandar uma missão policial para o Iraque, para cooperar com as autoridades iraquianas, para descobrir ali o assassinato. Indo agora um pouco mais ao sul, vamos ao Líbano. Tá, uma notícia que poderia estar nesse bloco, poderia estar no bloco de América Latina, mas o governo argentino designou o grupo Hezbollah do Líbano como uma organização terrorista, determinou o congelamento de todos os seus bens no país e, num cenário, né, do dia do 25º aniversário do atentado contra a AMIA, em Buenos Aires, que deixou 84 pessoas no dia 18 de julho de 94. A gente já falou sobre esse assunto também aqui no programa, até porque, né, pouco tempo atrás, um promotor que estava investigando se o governo argentino teria atendido ali pressões do governo iraniano para omitir, digamos assim, o papel do Irã nesse atentado, ele foi assassinado.
né? Então nós temos aí uma série de suspeitos, uma série de teorias da conspirações e uma série de possibilidades firmes, inclusive, né? Mas, de qualquer maneira, o governo argentino declarou o Hezbollah como um grupo terrorista e congelou todo e qualquer bem do grupo na Argentina, certo? Vamos então para a Arábia Saudita, vamos um pouco mais ao sul. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a Câmara dos Representantes, né, cancelou, né, bloqueou, na verdade, né, mais uma venda de armamentos dos Estados Unidos para a Arábia Saudita no valor de 8,1 bilhões de dólares. Tá? Nós tivemos um apoio de congressistas de ambos os partidos, tá? Porém, né, agora, de qualquer jeito, a medida certamente vai ser vetada, né, pelo governo Trump, pelo presidente, e aí o bloqueio eventualmente vai voltar para o Congresso, onde eles não vão conseguir derrubar o veto, né, já que o veto precisa de 2/3 para ser derrubado. Né? Então é o seguinte, o governo dos Estados Unidos anuncia que vai vender armas para a Arábia Saudita. O Congresso bloqueia a venda de armas. O presidente veta o bloqueio, aí o veto vai para a votação e não consegue os 2/3 para ir para frente. Então o Trump consegue vender as armas para os sauditas de qualquer jeito e o Congresso consegue dizer que, olha, a gente tentou evitar, a gente tentou, né, aqui bloquear a venda porque elas vão ser usadas contra a população civil no Iêmen e tudo mais, e o assassinato do Khashoggi, mas no fim das contas não consegue derrubar o veto, certo? No Sudão, aquele pacto, né, que mencionamos no programa passado, foi assinado numa cerimônia na quarta-feira, dia 17, e aí nós vamos ter um governo formado por 3 anos, chamado de Conselho Soberano. Ele será formado por 5 militares, indicados pela junta do comando militar, 5 civis dos líderes dos protestos e líderes de partidos de oposição, e um 11º membro do Conselho, que será eleito por ambas as partes. Tá? Então, assim, vai ter um número ímpar e quem vai dar o voto de Minerva vai ser escolhido pelas duas partes. Vamos ver se isso daí não vai dar uma briga desgraçada, se isso daí não vai dar uma pizza, se isso daí não vai dar um choque, uma dissolução do Conselho Soberano. Tá? Pelos próximos 21 meses, esse Conselho Soberano será presidido, né, por um general, e nos outros 15 meses do acordo, né, será presidido por um civil. Ou seja, né, por 1 ano e meio mais ou menos vai ser presidido por um general e depois por um civil ali por 1 ano e pouquinho. Tá? Então tivemos uma cerimônia, o acordo foi assinado, líderes civis e líderes militares se cumprimentaram, né, tiraram fotos, todo mundo sorrindo. Esperamos que realmente as coisas andem, as coisas vão para frente. E para a gente fechar esse bloco, vamos até o Marrocos, onde 3 apoiadores do Daesh, né, eles não reivindicaram ser integrantes, ou se reivindicaram não teve nenhuma verificação, eles teriam sido inspirados pelo Daesh. Eles, um tempo atrás, acho que a gente até comentou aqui no programa, não me lembro, mas em dezembro, eu não me lembro porque foi o período do recesso, tá? Então peço desculpas, tanto pela falta de memória, quanto eventualmente se a gente não comentou a notícia na época. Né? Mas em dezembro, 2 mulheres escandinavas, uma dinamarquesa e uma norueguesa, elas foram mortas nas Montanhas Atlas, no Marrocos, foram decapitadas por 2 homens que teriam agido ali sob influência, sob ordens de um 3º homem, e os 3 queriam impressionar o Daesh, enfim, alguma coisa assim. E aí, nessa semana, o julgamento deles terminou e os 3 foram condenados à pena capital. Tá? O Marrocos não executa ninguém desde 1993, tá? Porém, dessa vez a promotoria pediu, né, a pena capital, dizendo que as circunstâncias, né, tanto da morte quanto posteriormente ao crime, fazem com que seja necessária, seja interessante para o governo, né, que seja executado. Além disso, determinou-se que os 3 devem indenizar as famílias
num valor total de 160 mil libras esterlinas, que vai dar mais ou menos 2 milhões de dirhams marroquinos. Tá? Não é dinar, é dirham, embora as palavras tenham origem similar.